uma explanação sobre intent utilizando objeto para transposição de dados entre as activities, né? Então vamos criar um novo projeto, como a gente sempre faz aqui, né? Um empty view activity, né? Vamos criar aqui a tela, no caso aqui a main tela, né? Tela principal. Esqueço de escolher a linguagem Java, né? Ops. Volta que eu esqueci uma coisa. Coisa importante aqui, pessoal. Empty View Activity. De tela main. TB, TA de turma A, né? Aqui, ó, tem que escolher o build Groove DSL, tá? Que é o Gradle, tá? que é o gerador de build ali de biblioteca que a gente tem, tá? Não pode ser Kotlin, tem que ser o Groove Gradle, tá? Aqui Java, importante, né? E aí sim, deixar ele criar o objeto aí, o projeto. A primeira coisa que a gente já vai ter aqui, né, de diferença, é que agora eu preciso ter um outro carinha aqui, né, além da minha main activity, né, eu tenho que ter o objeto que vai servir de transposição de dados para mim, que vai servir de transporte de dados, que vai ser minha classe pessoa, né? Então aqui no mesmo pacote aqui que está o main activity, né? Eu clico o botão direito aqui, new, deixa eu acabar de criar aí, criando a estrutura ainda. Então aqui no mesmo pacote que está o main activity Java, clico o botão direito aqui, ó, New Java Class, né? Que vai ser uma classe que vai servir para mim ali, né, de recurso para transposição de dados entre as telas, tá? Então, o nome dessa classe eu vou chamar de pessoa mesmo, tá? Que a minha intenção é criar uma classe pessoa mesmo. E aí é aquele formato que a gente já sabe, né? Só que aqui a única coisa que a gente tem que se preocupar é com a serialização de dados. Quando a gente fala em transpor um objeto, né, de um lado para o outro, nós temos que entender que esse objeto, quando ele for transmitido ali vamos dizer assim, pela rede, né, ou entre os objetos, ele vai ser transformado ali em bits, né, que precisa ser serializado e enviado pela rede. Isso é chamado de serialização, é um processo que ele já entende que para transportar o objeto ele tem que transformar em bits que podem ser enviados em pacotes, né? Porque a rede, a transposição de dados de rede é por pacote de dados, né? Então você tem que serializar esse conjunto de memória para ser transmitido na rede e ser montado do outro lado quando chegar, né? Você fala, mas é pela rede? É como se fosse, tá? Entre objetos no mesmo sistema operacional? Só que ele usa o recurso de serialização. Então, para fazer isso em Java, a gente tem que só colocar uma sintaxe aqui chamada implements serializable, tá? Que ele vai fazer ali a serialização dos dados que vai ser transmitido ali entre os objetos, tá? Bom, aqui não tem segredo, né? Vocês já sabem como funciona. Mas vamos colocar. Lembrando que atributo de classe ele é private, por quê? Tem que ser encapsulado. Os atributos não podem ter acesso externo, acesso público. Você acessa o atributo através dos seus métodos gets e sets. É o getter de recuperar e o setter de setar, né, de atribuir. Então o private aqui você encapsula, você impede que outras classes acessem diretamente o dado que está instanciado lá na memória
no seu atributo, né? Se você não chamar o método, você não consegue acessar o atributo. Então aqui eu vou colocar coisas banais aqui. Então string nome, sei lá, string sobrenome, private. Vou colocar um atributo aqui que não é para ser criado dessa forma, porque ele é uma informação, não é um dado, né? Vamos colocar aqui idade, vai, só para... No caso aqui, é uma abordagem específica, não é banco de dados, né? Então a gente pode colocar isso em memória para trabalhar com ele de alguma forma. E aqui, obviamente, que a gente já conhece, né? Tá faltando o que aqui? Um construtor, né? Então, ele já indicou para mim aqui, agora ele está com preguiça de mostrar. Ó. Não quero tudo isso aí. Eu quero um construtor. Como que eu faço um construtor de classe? Public, pessoa, olha lá, ele já colocou para mim. O que quer dizer aqui? Eu estou, né, facilitando para que na hora de implementar a instância desse objeto pessoa, ele já passe na sua própria declaração de instância os valores que ele vai receber como parâmetro para preencher aqui no atributo. Toda vez que eu me refiro ao dis dentro da classe, eu estou me referindo à própria instância de objeto. É um ponteiro para a memória que está em transição no momento. Então, é um ponteiro para a própria classe, para a própria instância de objeto que está na memória, um ponteiro para ele mesmo, né? Para diferenciar os atributos que eu estou recebendo como parâmetro, que tem o mesmo nome, só que quando eu uso dis é o atributo da classe, né? Então ele sabe, quando é dis é o atributo, quando não tem dis na frente, é uma variável qualquer, pode ter o mesmo nome, mas ele diferencia. Você fala, mas como que ele sabe que esse não é esse? Porque esse tem dis na frente. O dis quer dizer este, então é o atributo da classe. Tá? Estamos na pré-escola? Criança. Tá. Isso acontece. Alguém visitando a escola. Então, aqui no caso, então, nós temos, né, uma classe. Ah, por que não tem getSet? Só colocar, né? Como que eu implemento o getSet aqui? Alt insert getter setter, né? É igualzinho lá no NetBeans, né? Tu não lembra do NetBeans, né? Só que aqui é IntelliJ, né? Parecido, né? E onde está o cursor, ele vai jogar ali o getter setter dos atributos, né? Faltou eu selecionar todos ali, né? Alt insert getter setter, sobrenome e idade. Então, ó, nada que vocês já não estão acostumados. Lembrando, construtor de classe, né? Se você declara um construtor não anônimo, que é com parâmetro, você é obrigado, se você quiser instanciar o objeto sem passar nada, você é obrigado a escrever ele aqui nem se for em branco. Senão você não consegue instanciar o objeto sem passar nenhum valor. Ah, não quero, eu quero obrigar o programador, toda vez que ele instanciar uma pessoa, ele passar esses 3 atributos. Isso aqui é chamado de injeção de dependência. Isso é uma prática de programação. Você injeta dependência na hora dele criar o objeto. Se ele não passar os atributos, ele não cria o objeto. Tá? Essa é a ideia. Eu não quero que ele crie pessoa sem passar esses 3 atributos. Eu escrevi assim, eu quero que seja assim, ponto. Né? Ah, eu posso usar o getSet? Nesse caso, você não vai ter como não passar os atributos. Se eu escrever um construtor vazio, ele deixa você instanciar o objeto pessoa sem passar nada entre parênteses. Aí vamos chegar lá. Né? Então, primeira coisa, escrever a classe pessoa. Já resolvi o problema. Beleza, eu tenho minha classe para usar de transporte de dados. Agora eu vou mexer aqui na minha activity, né? Para deixar lá basiquinha, né? Extends activity, que é uma herança, né? Tá herdando o comportamento de tela. Tira as coisas a mais que ele vem aqui, que ele traz umas firulinhas, que é um outro tipo de abordagem de template de tela. Eu quero ela limpa, sem nada. Né? Uma activity vazia mesmo. Né? Então aqui, se eu olhar a minha activity de layout, o que ela tem? Tem um Hello World no meio lá que sempre vem, né? Então eu vou tirar também. E aqui no meu código, a gente vai usar o famoso lá,
linear layout que a gente estava habituado. Tá? Para facilitar, eu sempre uso lá a referência do linear layout do Android Studio, do Android Developer, que é uma referência para a gente mesmo, para a gente obter uma referência de código lá, pronta, né? Então copio aqui, né? Eu transponho meu arquivo inteiro. O que eu vou precisar aqui? Precisa de um botão, né? Então o resto que não é botão, cai fora. Não vou precisar por enquanto, né? Aqui no caso, a largura dele eu quero match parent, né? Que é a largura inteira da tela, e a altura wrap content, né? Não tem gravity nenhum. E aqui eu não vou usar a string, não. Vou usar aqui o nome mesmo, né? Que é invocar segunda tela, né? O botão, lembrando que tem que ter o quê? Tem que ter um ID, né? Já me colocou aqui. PTN. Mas PTN até tela 2. PTN invoca a tela. Pronto. Então tem um elemento visual só, que é um botão, né? Basicamente é o que eu vou precisar. Cliquei no botão, ele mesmo vai instanciar o objeto em memória, né, obviamente, e vai jogar para a segunda tela. Aí vocês falam, tá, mas tá faltando aí a segunda tela. Como é que eu vou chamar a segunda tela, sendo que ela nem existe ainda? Então, aqui no meu pacotinho Java, ó, no mesmo lugar aqui que tem a main activity, botão direito aqui, new activity, empty view activity, tá? Ele vai criar para mim uma segunda tela. Então vou criar aqui segunda. Vou chamar de, como é que eu chamei no Teams lá? Acho que é detalhe, né? Básica da equipe, que eu tenho todas as equipes do curso aqui, então ficou difícil. Aqui. Então, na postagem que eu fiz, ó, ele chama de detalhe activity, né? Então vou chamar de detalhe activity, vai ficar bonitinho, né? Java, beleza? Ele vai criar para mim um arquivo Java, obviamente, e um layout também, que é o detalhe, que é onde eu vou enviar os dados para ele exibir, né? Vou mexer já aqui com o código Java dele, né, que ele vai ter o mesmo comportamento do outro lá. Que Alt Enter para fazer o import lá do recurso que eu preciso. Que não importa aqui. Então, por enquanto é uma tela em branco que não faz nada, né? Se eu olhar aqui o layout dela, está em branco, né? Como eu não quero copiar tudo de novo, eu vou usar o mesmo linear layout aqui, né? E vou sobrepor aqui no código da tela detalhe. E aqui, obviamente, vai vir um barra linear layout para fechar, né? O que eu vou ter aqui, pessoal? Vamos lá para o visual. O que eu vou ter? Eu vou ter os text view para exibir as coisas aqui, né? Vou colocar lá os text view para a gente formatar a tela. Vou colocar um primeiro aqui, né? Para servir de rótulo, né? Vou colocar lá então nome. E eu vou formatar ele, né? Deixar mais bonitinho. Vou colocar lá um
negrito, aumentar um pouco a fonte, deixa um 16 lá, né? E aí, obviamente, vou colocar um outro text view embaixo para exibir o nome, só que esse text view, que é o que vai ser que eu vou manipular ele, né? Esse outro nome, né? Esse outro aqui, no mesmo formato dele, eu vou rotular ele como sobrenome, que é o que eu vou pegar lá do atributo da classe, né? Esse aqui, vou colocar aqui embaixo. E aí mais um, né, que é a idade. Aqui embaixo também. Rotular aqui como idade. Esse aqui. Põe aqui como o que a idade vai exibir, na verdade. Tá? Então eu tenho os text view para exibir os dados aqui empilhados, né? Só para ilustrar mesmo, né? A tela aparecer com os dados que eu enviei da segunda tela, da primeira tela. Só que como eu vou poder ter que acessar esses text view aqui que estão embaixo do rótulo via código, eu tenho que ter um ID para eles, né? Os que são rótulo não precisa, mas esse aqui, por exemplo, é o TXT nome. Lembra que tem um rótulo e tem outro. Então esse aqui vai ser o TXT sobrenome e o outro vai ser o TXT idade. Bom que o Gemini já está me entendendo. Como é que ficou isso aqui? Com uma interface, né, que eu tenho ali os meus rótulos e os valores embaixo dos rótulos. Obviamente, quando eu exibir, ele vai estar valorado com alguma coisa. Né? Aqui está só os rótulos. Né? Beleza. Então, vamos lá na minha main activity e vamos trabalhar com isso. Como eu tenho um botão na minha main activity, primeira tela, um botão, eu tenho que ter o comportamento desse botão, né? Senão, não vai rolar. Então, a primeira coisa, ele já detectou aqui, ó. Se eu tenho um objeto pessoa aqui é o Gemini, tá, pessoal? O Gemini que está sendo atrevido aqui. Gela a classe pessoa. Legal. Então aqui no caso, o que eu preciso ter, pessoal? Tem que ter também, além do objeto pessoa que eu vou usar, eu tenho que ter um botão. Invoca a tela. E aqui eu tenho que falar que o btn invoca a tela é igual ao find view by id lá. E para trazer comportamento para ele, btn invoca a tela, ponto, set um click listener, new, um click listener. Dentro do evento click, como a gente já vem fazendo, né? Eu tenho que programar o comportamento. Qual vai ser o comportamento dele? O que ele acha que o Gemini vai fazer aqui? Hein? Será que ele vai adivinhar? Se eu falar aqui, ó, pessoa, ser igual a new pessoa, ó, ele já colocou. Ele já sugeriu para mim nome, sobrenome e idade. Ó. Camarada demais, né? Ó. Já criou intent para mim e tudo. Fica fácil programar assim, né, pessoal? Fica leve. Então, assim, o que ele fez aqui? Eu instanciei. O que eu estou fazendo aqui? Criando objeto da classe pessoa. Criando objeto da classe intent. Passando o objeto para a segunda tela. Iniciando a segunda tela. Então, eu instancio o objeto com os valores que eu quero. Obviamente eu não estou pegando da tela, mas poderia ser da tela. Isso aqui o exemplo depois vai virar. Vou pegar da tela os dados. Por enquanto eu estou colocando implícito aqui. Nome, sobrenome e a idade implícita. Né? Passando aqui diretamente para o construtor da classe. Percebam, ó. Vamos aprender a orientação objeto. Se eu quiser criar um objeto pessoa,
sem parâmetro. Ele vai deixar? Quem está gritando aqui? Está falando, amigão, você não tem um construtor que faça isso. Né? O fato de eu não ter um construtor na classe pessoa, que ele não é anônimo, se eu criar esse construtor aqui agora, vazio. Só o fato de eu declarar ele aqui, public pessoa, sem nada dentro. Né? Posso instanciar os atributos com alguma coisa na memória? Pode. É uma boa prática. Eu estou limpando a memória dos atributos, beleza. Só que aqui, ó, ele não recebe nada. Aí ele vai deixar. Se eu for lá agora, ele não está mais com erro. Né? Mas se eu quiser obrigar o programador a sempre passar os parâmetros no construtor, eu deixo ele sem construtor anônimo, que é sem construtor vazio. Aí ele não deixa. Ele já grita aqui. Tá? Essa é a orientação a objeto. Então o que eu faço? Eu crio o objeto pessoa, que é uma instância de variável única que tem 3 atributos vinculados nela. Crio um intent, do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo. É um intent que vai chamar uma outra activity, então tem que falar a origem e o destino. Origem é a main activity, destino vai ser a detalhe activity. E aí eu crio o extra, que é aquela estrutura que eu acabei de falar ali. O que ele tem? Ele tem uma única variável. Uma variável que é uma instância de um objeto pessoa. Dentro desse objeto pessoa ele tem nome, sobrenome e idade. Então lá na segunda tela eu vou acessar quem? Esse objeto. E vou recuperar os atributos que estão na memória vinculada nesse objeto. Aí sim eu posso falar para a segunda tela ser startada. Aí ele vai chamar a segunda tela. Só que por enquanto, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Primeiro acho que vai dar um erro do Gradle aqui, que é normal, né? Vamos ver se vai. Ah não, não deu não. Bonitinho. Já... Ah não, deu sim. Vou fazer um downloadzinho aqui no bibliotequinha. E agora ele chama. Mas... deixa eu tentar responder. Isso aqui. Não deu erro aqui, não. O carinha já tá rodando.
Deixa eu matar a execução dele aqui. Não deixa. Às vezes o emulador dá pau. Vou pedir pra dar um build aqui. Deixa eu ter que fechar e abrir o Android de novo. Então parar aqui. Fechou. Pessoal. Probleminha aqui com o emulador. Aí. Agora vai. Então. Iniciar do zero. Agora foi. Respondendo. Tá respondendo. Hot App. Vou pausar a gravação aqui para reiniciar o Android. Voltamos aqui. Fazendo um build. Agora eu vou compilar de novo. Aqui ele está executando. Bom, enquanto isso vamos programar lá a minha detalhe activity. Deixa ele executando aí. Então o que nós vamos fazer aqui? Na hora que carregar a segunda tela, primeira coisa, eu tenho que alimentar os parâmetros lá, né? O que eu preciso ter aqui? Ó? Declarando a variável pessoa e, obviamente, eu tenho que ter quem? O meu text view referente ao quê? Ao nome, sobrenome e idade, né? Então tem que ter os text view para quê? Para eu poder alimentar e carregar na memória. Obviamente, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá no... E aí, na hora que eu carregar na memória, está abrindo aqui, deixa carregando. Na hora que eu carregar na memória esse cara, agora eu vou acessar a estrutura lá do intent.
eu vou dar um get intent, só que agora vai ser o get serializable extra. Por quê? É uma instância de memória diferente, não é só uma variável. É um objeto que está sendo trazido aqui com essa pessoa. Como é um objeto que está sendo trazido, ele precisa ser serializado. Então ele montou esse objeto na memória, agora eu consigo carregar para a variável pessoa da classe detalhe agora, activity, que é a segunda tela. Lembrando que é essa segunda tela que vai ser exibida, né? O Android ainda está compilando aqui essa maquininha virtual que deu uma ziquinha. Quero que ele pare. Tá chato ele já. Então agora eu carreguei o objeto. Na hora de eu trazer essa tela aqui, é a detalhe activity, ele fez o quê? Instanciou a pessoa na memória. Primeiro configurou os text view que eu vou exibir o dado, né? Instanciou a pessoa na memória, que está trazendo lá a instância de objeto, atribuiu essa variável pessoa que está declarada aqui em cima, né, como atributo dessa classe. E aí agora é só jogar no text view usando quem? Olha lá, ó, get nome, get sobrenome, get idade, que são os getters que estão codificados aonde? Lá na minha classe pessoa, né? Tem lá get nome, get sobrenome, get idade, né? Eu estou simplesmente exibindo no meu text view, tá? Dá um build de novo aqui. A codificação é essa. A questão do Android Studio aqui tá com um ziquinho aqui no meu. Ele está startando ainda. Gente. Tem como matar esse processo? Agora ele parou de carregar, pelo menos. Tá mesmo. Eu vou matar o Android Studio de novo. Vou carregar de novo. Ver se eu consigo executar só ele, sem pedir para compilar. Vamos ver. Uma coisa de travar, né? Não quer papo comigo, não. Starting up aqui. Isso aqui é iniciar o computador mesmo, para ele dar certo aqui. Bom, enfim. Quando eu clicar nesse botão, obviamente ele vai chamar a segunda tela e vai trazer os dados instanciados ali, né? Então, só para a gente fazer esse adendo aí, né? Quando eu executar ele vai acontecer isso, esse simulador deu uma ziquinha, mas a codificação seria essa, tá? Na hora que eu carregar a segunda tela, ele vai trazer essa activity detalhe preenchido os atributos aqui, né? Que a main activity invocou através do botão invocar segunda tela, né? Então a partir daqui
ele vai aparecer esses text view preenchidos, né? Se o nosso Android Studio cooperasse, né? Oi? Deu ruim aqui. Se eu criar uma outra virtual device aqui, é capaz de funcionar. Vamos ver aqui. Seria a solução. Eu tô abrindo um segundo emulador aqui, vamos ver. Isso é um suicida aqui, né? Se o primeiro deu certo, eu abri outro. Tá iniciando. Acho que esse aqui foi. Se ele vai abrir nesse que está em execução, não sei. E aí da máquina aqui agora? Tem um com pau rolando e outro querendo abrir. Launching devices. Nenhum nem outro. G mesmo. Vai de novo aqui. Agora nem Android quer carregar. Deletar o que tá com problema. Tchau. Deixar só o que não tá com problema. Vamos ver. Teimoso, hein? Isso aqui é ser teimoso. Quase pulando pro cabo aqui mesmo. Dessa aqui e ser feliz, porque isso aqui
colocar tudo. Chega. Não quero mais. Foi nesse momento que eu desisti do emulador. Estou ligando o cabo no computador para acessar o Anydesk no celular. Porque teimosia tem limite, né? Então agora, não sei se está ativo o modo desenvolvedor no celular, acho que não. Número de compilação, clicando até virar modo desenvolvedor. Opções desenvolvedor, depuração SP e voilá. É para ele aparecer aqui como um dispositivo viável. Pronto. Agora para ele executar. Tadã. Então, provando que funciona, clique em segunda tela, traz Fernando Ferreira, idade lá. Hã? Exatamente. Essa é a ideia. Então, essa tela simplesmente pega a instância lá de pessoa, né, que está recebendo, e dá o set text lá do text view. Se eu mudar, obviamente, né, os nomes aqui, né, que eu estou mandando, né, vou colocar aqui então Anderson Silva, colocar a segunda tela, Anderson Silva, né? Obviamente deu um probleminha ali com o emulador, mas faz parte do show, né? Faz parte do jogo. E esse projeto eu estou anexando lá no Teams para vocês, tá? Então seria essa a proposta aí de construção de uma activity principal, chamar activity detalhe, passando via intent com parâmetro, uma instância de objeto alimentada em memória, em vez de uma lista de variáveis, né? Pode ser uma lista grande de variáveis na estrutura put extra, e do outro lado eu recupero essa estrutura, né? Obviamente serializado, que é uma instância de objeto, ele vai fazer a transposição para a variável que está declarada nessa classe, que é uma instância de objeto nessa classe, e aí eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. Aqui no caso eu estou exibindo no text view que foi configurado aqui na tela detalhe. Bom, então seria isso.